Neemias, o penúltimo dos chamados livros históricos do Antigo Testamento. No capítulo 8, nós leremos aqui os versículos 9 e 10. Aleluia. Para os irmãos que não trouxeram a Bíblia também, está aqui o texto da palavra do Senhor para que você possa acompanhar. E nos diz assim, o versículo 9: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou, como é a versão mais conhecida, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Pai, essa é a tua palavra e nós te agradecemos por ela, meu Deus. Pai, eu te peço que o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã aqui presente, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Deus, e que possamos verdadeiramente sermos transformados por essa palavra maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas procuram, são muitas as pessoas que buscam este sentimento, que é sobre o qual nós meditaremos nessa noite, mas são poucos os que alcançam ele de uma forma verdadeira, que é a alegria. Mas eu não quero falar aqui de uma alegria passageira, não. Eu não quero falar aqui de uma alegria como um mero momento de felicidade, não. Eu quero falar da alegria do Senhor. Quero falar da alegria que só Ele tem para nos dar, que é uma alegria completa, é uma alegria que não é condicional como a alegria do mundo é. Ela não depende de se nós estamos passando por algum problema ou alguma luta. A nossa alegria é Jesus, amém? E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E é interessante nós falarmos sobre isso nos dias atuais, porque cada vez mais está crescendo o número de pessoas tristes, o número de pessoas depressivas, até mesmo dentro das igrejas. E isso é algo que nós podemos comprovar nas estatísticas, isso é algo que nós podemos comprovar com pessoas que chegam até nós e falam: mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu sou cristão, eu venho à igreja, mas por que será que eu ainda não tenho essa alegria completa? Por que será que, por mais que eu faça ou tenha outras coisas, por que eu ainda tenho esse vazio dentro de mim? E é sobre isso que nós vamos falar, baseado nessa palavra de Neemias, no capítulo 8. Aqui nós precisamos entender, irmãos, o contexto histórico do povo de Israel aqui naquele tempo. Porque aqui, o povo de Israel está na última etapa após o cativeiro babilônico. Ali o povo, ele já havia sofrido a escravidão na Babilônia por 70 anos. Depois o povo retornou em 3 etapas ali para a terra de Israel, através de Zorobabel, através de Esdras, através de Neemias. Aqui o povo estava em um dia solene, um dia de festa. Era a etapa final depois da reconstrução de Jerusalém. O templo ele já estava novamente erguido, os muros da cidade já haviam sido reconstruídos, ou seja, eles estavam com tudo ali que era de mais importante para eles. Só que eles perceberam que ainda faltava algo. Por mais que eles reconstruíram tudo ali que era importante para a cultura, né, para o povo de Israel ali, eles ainda viam que faltava a palavra do Senhor ainda estar dentro do coração deles.
eles estavam precisando não de uma reconstrução material, mas de uma reconstrução espiritual. E é isso que nós vemos no versículo 1, quando eles se reúnem ali em praça pública para comemorar ali a reconstrução dos muros de toda Jerusalém. Eles pedem para Esdras, para que leve o livro da lei de Moisés, que o Senhor deu a todos eles. E é isso que nós precisamos fazer também nos nossos dias, meus irmãos. Nós precisamos voltarmos para a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira alegria, ela não está em coisas criadas. A nossa verdadeira alegria, ela está no Criador. A nossa verdadeira alegria está em Jesus. Não há nada nesse mundo que possa preencher o vazio do nosso coração de uma forma completa, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Assim como o povo de Israel, ele se voltou ali para as Escrituras, nós também precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. O texto nos diz aqui no versículo 3, que aquele povo ficou do raiar da manhã até o meio-dia meditando na palavra de Deus. Pensa aí, meus irmãos, aproximadamente 6 horas meditando nas Escrituras. E aí eu deixo uma pergunta aqui para os irmãos. Será que nós já fizemos pelo menos algo semelhante a isso? Será que nós temos dedicado um tempo para a leitura da palavra do Senhor? Será que o nosso prazer está nessa palavra que gera vida em nós? Porque o nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor, como está lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O nosso prazer tem que estar em não somente ler, meus irmãos, mas em meditar nessa palavra de dia e de noite, porque é ela que gera vida em nós, é ela que nos fortalece nos momentos de dificuldade, é a palavra do Senhor quem vai nos ajudar e vai, através dela, nos mostrar o que Deus Ele quer para as nossas vidas. E foi isso que aquele povo reconheceu naquele momento. O povo viu que precisava voltar para a palavra do Senhor. Só que algo estranho aconteceu ali, no momento que Esdras estava lendo o livro da lei para o povo. A palavra nos diz no versículo 9, que enquanto Esdras estava ali fazendo a leitura da palavra, o povo, ao invés de ficar alegre, o povo ficou triste. Nós lemos aqui que o povo ficou triste e chorando quando ouvia a palavra do Senhor. E aqui nós precisamos entender o porquê que aquele povo estava desse jeito. Muitas pessoas interpretam esse versículo e acham que o povo estava chorando porque eles estavam ali quebrantados por causa da palavra do Senhor. Porque muitos dizem, né, que a palavra do Senhor, ela nos constrange, ela expõe os nossos pecados. Então, por isso que aconteceu ali com o povo de Israel que estava chorando. E isso é verdade, a palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus, ela realmente nos mostra que perfeito é só Jesus, não somos nós. Mas eu não creio que seja por isso que o povo estava ali chorando. Porque a Bíblia diz que era um choro de tristeza. O povo estava triste ao ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não traz tristeza. A palavra de Deus opera em nós para arrependimento, e isso gera em nós alegria. Então, o que nós precisamos entender é que o povo de Deus estava triste ali, o povo estava chorando, creio eu, que porque eles se lembraram de uma outra situação em que os seus antepassados, eles viveram uma situação bem semelhante. O Esdras estava ali lendo o livro da lei, provavelmente ele leu o livro de Deuteronômio, que significa repetição da lei, e lá está escrito que Moisés, ele fez algo bem semelhante ao que Esdras fez aqui. Moisés, ele reuniu o povo também em praça pública,
Moisés também, ali principalmente em Deuteronômio 28, que fala que Moisés ele expôs para o povo as bênçãos e as maldições que acompanhariam ali o povo, dependendo das atitudes deles. E eu creio que foi isso que o povo de Israel aqui na época de Neemias estava chorando, porque eles se lembraram que tudo que Moisés, inspirado pelo Senhor, ele falou para o povo não fazer, o povo acabou fazendo, o povo acabou desobedecendo. Então aquele choro ali era porque o povo estava lembrando que o cativeiro, que todos aqueles anos de escravidão, na verdade foram porque eles desobedeceram à voz do Senhor, aos mandamentos do Senhor. E aqui nós podemos aprender um segundo princípio que eu quero destacar aqui nessa noite, que é o princípio da obediência. É o princípio que nós, por amarmos a Jesus, nós devemos obedecer ao que Ele diz para nós fazermos. E é isso que Ele nos fala, o próprio Jesus, Ele nos deixou essa palavra que diz: aquele que me obedece, este é o que me ama. E aí eu deixo novamente outra pergunta para os irmãos. Será que nós temos obedecido ao Senhor? Será que nós temos verdadeiramente deixado as nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade do Senhor? Porque o Senhor, Ele continua falando conosco, amém? O Senhor, Ele continua nos guiando para o caminho que Ele quer que a gente trilhe, mas muitas vezes nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Muitas vezes Deus fala conosco o que vai nos acontecer de ruim se nós desobedecermos, mas muitas vezes nós queremos viver por nós mesmos e não por Cristo, né? E nós precisamos fazer, não igual o povo de Israel fez aqui e chorou por um remorso, chorou por lembrar do passado. Nós devemos verdadeiramente chorar para Deus, chorar mediante a palavra do Senhor, mas com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração voltado para obedecer a palavra do Senhor. Porque não basta, meus irmãos, nós apenas voltarmos os nossos olhos, a nossa atenção para a palavra. Não basta somente ouvir, né? Nós precisamos praticar. Nós precisamos colocar em atitudes aquilo que nós aprendemos. Então, que mais do que conhecer, nós possamos obedecer a Deus, amém? Aleluias. E seguindo aqui, meus irmãos, Esdras, ele viu essa situação e ele achou estranho. Falou, mas hoje é um dia de festa, hoje é um dia de comemoração. O povo estava ali reunido para festejar a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Israel. Por que então que eles estavam chorando? Por que eles estavam se lamentando? É a mesma coisa de nós nos reunimos aqui, igual nós reunimos aqui para o aniversário da igreja, e ao chegar aqui todo mundo triste, todo mundo chorando em uma data que era para ser festiva. Não é isso que era para acontecer ali naquele momento. E Esdras percebeu que, na verdade, o que aconteceu ali com o povo de Israel é que eles estavam deixando de desfrutar do presente, eles estavam deixando de criar expectativas para o futuro, porque eles estavam presos no passado. E isso muitas vezes acontece com a gente também, né, irmãos? Quantas vezes, quantas situações nos prendem, quantas situações que nós vivemos lá atrás que nos deixam paralisados, quantas situações ruins que nós vivemos e que muitas vezes nos impedem de desfrutar do presente, de desfrutar do futuro. O diabo, ele se levanta contra as nossas vidas para nos acusar por causa do nosso passado, mas a palavra do Senhor nos diz que as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém?
a cédula de condenação que existia sobre nós, Jesus pregou na cruz do Calvário, e Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, e Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então levante a sua mão aí no seu lugar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o novo de Deus está chegando para você, em nome de Jesus. Não importa em qual situação você tenha vivido, uma nova história escrita pelo dedo de Deus, Ele tem para você, porque aquilo que os olhos não viram, e aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que você nem consegue imaginar, é isso que o Senhor tem preparado para você, meu irmão. Então você que crê nisso, aplauda o Senhor, louvando, exaltando, glorificando, aleluias, aleluia, glória a Deus. O melhor remédio para as dores do passado é a busca por um futuro diferente, amém? Que você que entrou aqui desanimado, você que entrou aqui triste, você que entrou aqui nessa situação preso a qualquer coisa, irmãos. Igual eu falei, muitas coisas podem nos prender. Pode ser a perda de algo ou de alguém que era muito importante para você. Pode ser uma frustração por alguma coisa que você queria muito, mas que você não conseguiu alcançar. Pode ser um abuso, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele por palavras ou por ações, não importa. O que importa não é como começou, o que importa é como vai terminar. O que importa é que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Caminhando aqui, meus irmãos, no versículo 10, então, Neemias, ele diz que era para o povo comemorar, era para o povo sair, comer, beber o melhor que eles tiverem, e é isso que o Senhor tem para nós também, meus irmãos, porque nós ficamos ainda olhando para o passado, sendo que Deus, Jesus, Ele tem uma vida, e vida em abundância para nós. Então, não se apegue ao que aconteceu no passado, desfrute do presente maravilhoso que Jesus, Ele tem para você. 2021 ainda não acabou, eu não ia falar isso aqui nessa noite. 2020, nós falamos que 2022 é o ano da vitória, mas Deus, Ele pode te dar a vitória ainda nesses dias restantes de 2021. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez você tenha uma causa que você diz, Tiago, mas isso é impossível de acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque nos falta fé. Porque nós não temos verdadeiramente aquela crença genuína, aquela crença verdadeira no que a palavra do Senhor nos diz. Muitas vezes nós só repetimos que eu posso fazer o que a palavra do Senhor diz que eu posso fazer, mas que nós possamos exercer a nossa fé em todos os momentos, porque o nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa, amém? Aleluias. E então, Neemias aqui, ele diz mais uma vez, né, que esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Interessante que Esdras, os levitas, eles já tinham dito isso no versículo passado, este dia é consagrado ao Senhor. E eu creio que ele reforça essa ideia, porque nós precisamos consagrar tudo que temos, tudo que nós somos ao Senhor. E a verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso, né, irmãos? Muitas vezes nós lembramos de Deus só nos nossos problemas, nós lembramos de Deus só nas nossas dificuldades. Quando o bicho pega, né, é que nós corremos para perto de Jesus. E no momento de festa como esse, às vezes nós nos esquecemos de dar a honra, a glória e consagrar tudo ao Senhor. Então que a nossa vida, muito mais do que aquilo que temos, mas que a nossa vida, aquilo que a gente faz, onde quer que a gente estiver, que a gente possa consagrar tudo ao Senhor, porque na verdade tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Então, assim como Neemias, ele disse ali para o povo, eu digo para cada um de vocês, consagrem tudo ao Senhor.
consagrem essa noite, essa madrugada ao Senhor. Amanhã, quando você levantar, que o Senhor, Ele seja o seu primeiro pensamento, que o Senhor, Ele seja tudo em todos os lugares que você estiver, que nós possamos verdadeiramente consagrar a nossa vida ao Senhor. Aleluias. E Neemias, ele termina dizendo essa frase aqui que é muito conhecida não só por nós cristãos, mas até por pessoas que não conhecem a fundo a palavra do Senhor, às vezes dizem: a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui eu chego no momento da palavra onde eu queria chegar, porque só desfruta dessa alegria, meu irmão, minha irmã, aquele que verdadeiramente entrega tudo para Jesus. Porque muitas pessoas não desfrutam dessa alegria, porque não querem a alegria do Senhor. Muitas pessoas querem a minha alegria, muitas pessoas querem desfrutar daquilo que elas querem fazer. Por isso que desfrutam só de uma alegria passageira. É por isso que desfrutam só de uma alegria momentânea, porque ao invés de preencher o vazio dentro de si com Jesus, começa a preencher esse vazio com tantas outras coisas, com dinheiro, com reputação, com viagens, com todas as outras coisas que são coisas boas para nós, são bênção de Deus para nós, mas é uma migalha perto do banquete que Deus Ele tem para as nossas vidas. Isso tudo é uma alegria tão pequena perto do que Jesus Ele tem para nós, irmãos. Isso é uma alegria que nem se compara à alegria que Jesus Ele quer te dar. Então, que nessa noite você possa sair daqui com essa certeza: a única alegria plena, a única alegria completa, a única alegria que preenche todo o vazio do nosso ser é a alegria do Senhor. É somente ela que nos fortalece. É somente ela que vai nos deixar de pé no momento mais difícil da nossa vida. É somente essa alegria que o Senhor tem e que flui para nós também quando nós entregamos a nossa vida para Ele. E a Bíblia fala muito sobre alegria, irmãos, muito. Eu estive pesquisando, existem aproximadamente 250 referências sobre alegria na Bíblia. Isso fora as palavras semelhantes à alegria, como feliz, como alegrai-vos, como bem-aventurado. Ou seja, é um assunto que o Senhor, Ele fez questão de colocar na palavra dEle. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que se preocupa com a nossa alegria. Como um verdadeiro pai que se alegra com a felicidade do filho, Deus também Ele se preocupa com a sua alegria. Deus também Ele se preocupa com a sua vida, Ele se preocupa com aquilo que é importante para você. Mas nós precisamos alinhar a nossa vida com a dEle. Nós precisamos buscar a vida dEle para que nós possamos também ter vida. Porque só há vida, só há alegria, só há paz completa quando nós estamos em Jesus Cristo. Amém? Aleluias. E eu quero ler com os irmãos mais uma passagem que está em João, no capítulo 15, versículo 11. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 11, que resume tudo o que eu disse aqui. Poderia pegar qualquer outra passagem que fala sobre alegria, mas essa aqui, que são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, Ele nos diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria de Jesus é completa. A alegria de Jesus, ela nos preenche por completo. A alegria que Deus nos dá, é como eu falei no começo, ela não depende da situação. Ele é a própria alegria. Ele quer te dar alegria nessa noite. A alegria é um fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5.
O segundo fruto do Espírito falado lá, atrás apenas do amor. E a alegria que fala lá, como eu disse, ela é um fruto. E o fruto, ele só acontece quando nós estamos na fonte, na árvore. O fruto, ele só é gerado quando ele está na árvore. E a nossa videira, a nossa árvore, a nossa fonte, como nós cantamos aqui no louvor, ela é Jesus. Então é isso que você precisa entender nessa noite. Nós só vamos desfrutar dessa alegria completa se nós entregarmos a nossa vida de uma maneira completa também para Jesus. E Ele quer transformar as situações da sua vida. Ele quer transformar o choro em alegria. Ele quer transformar o luto em festa. Só Jesus é capaz de fazer isso. Só Jesus, Ele é capaz de transformar qualquer situação e nos dar a paz que excede a todo o entendimento. E é esse Jesus que está aqui nessa noite. E é esse Jesus que quer operar na sua vida nessa noite. E é esse Jesus que quer te dar alegria sobre todas as coisas e sobre todas as situações que você está vivendo. Aleluias. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de uma palavra que eu sei somente na teoria. O Senhor, Ele já permitiu com que eu passasse por muitas situações difíceis, por muitos problemas, muitas dificuldades, e eu quero encerrar essa palavra contando um resumo do meu testemunho para vocês, para que possa edificar a fé de vocês também. E esse meu testemunho, ele começa quando eu ainda era criança. Minha mãe está aqui, não me deixa mentir, que eu era uma criança muito doente. Eu tinha febres que, se não vigiassem, ela se transformava em convulsões, e eu tive algumas convulsões, mas o Senhor, Ele restaurou a minha saúde por completo, e hoje eu estou aqui sem sequela nenhuma, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu perdi o meu pai de uma maneira muito precoce, de uma maneira muito inesperada. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu. Ele pegou uma bactéria na cabeça, não sabemos que bactéria é essa, o que aconteceu, onde ele foi infectado por essa doença. E a morte do meu pai, ela devastou a minha família. Minha mãe entrou em um processo de depressão profundo. Meu irmão, ele teve algumas atitudes também inesperadas depois disso. Eu me desviei da presença do Senhor também. Eu falava coisas absurdas, irmãos. Eu usava a palavra do Senhor para dizer que Jesus, Ele não foi comigo, para dizer que Jesus, Ele não esteve presente e permitiu que meu pai morresse. Mas, para a honra e glória do Senhor também, hoje eu estou aqui com a minha família, e minha família foi restaurada, e nós louvamos e adoramos a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Tem muita coisa para falar, irmãos, então deixa eu resumir aqui. Eu sofri também 2 acidentes de moto, em que quase perdi a vida. O primeiro deles, eu fui fechado por um carro, bati no carro, fui jogado, eu ia bater a cabeça no poste. Graças a Deus, no reflexo eu virei, mas machuquei muito o ombro, machuquei o braço, machuquei a perna. Esse foi o primeiro acidente. No segundo acidente, uma linha de papagaio passou no meu pescoço. E quase que eu perdi a vida ali novamente. O diabo tentou ceifar a minha vida novamente ali, mas ele perdeu de novo, porque a alegria do Senhor, ela foi a minha força ali, ela é a minha força em todos os momentos, e foi ela que me sustentou nesse momento difícil também. Depois disso, na verdade, eu sempre tive um sonho, um grande sonho, desde que eu me entendo por gente, que era me tornar um médico. E quanto mais eu tentava entrar para a medicina, mais Deus me mostrava que era outra coisa totalmente diferente que Ele tinha para a minha vida. E eu não entendia aquilo, eu questionava, eu chorava. E
Deus me levou para uma área profissional completamente diferente, que é a área do militarismo. E no momento que eu estava lá em um curso de promoção, com a mente totalmente voltada para provas, para avaliações, a minha esposa que está aqui, que na verdade nem era minha esposa, era namorada na época, ela sofreu um AVC aos 20 anos de idade. E imagina a minha cabeça, como que eu estava ali naquele momento. Eu lembro como se fosse hoje, quão terríveis foram aqueles dias. Ela foi internada, ela passou por 3 cirurgias na cabeça, ela ganhou alta hospitalar, voltou para casa, deu uma infecção, teve que voltar para o hospital, uma luta muito grande. Teve que retirar um pedaço do osso do crânio. E eu achei que eu ia perder a Tamara ali. Mas, novamente, a alegria do Senhor, ela me sustentou durante todos aqueles dias. A Tamara hoje aqui, ela está totalmente restaurada, sem nenhuma sequela. É uma bênção na minha vida, é uma bênção na obra do Senhor. Eu me formei no meu curso, enfim, deu tudo certo. O diabo se levantou, mas ele se levantou para cair mais uma vez. Aleluias. Passado esse momento, marcamos o casamento. Exatamente 2 meses para nós casarmos. A Tamara foi atropelada por uma moto. Quebrou o fêmur. E nós falamos, meu Deus, mas que tanto de luta é essa? Será que o casamento vai sair? Será que nós vamos ter que adiar? Como é que vai acontecer? O que o Senhor quer fazer através disso? Pela fé nós não desmarcamos. E a Tamara, ela teve uma recuperação que não tem outra explicação a não ser o Senhor na vida dela, levando à cura. As pessoas ficavam se perguntando, será que ela vai entrar andando, o Tiago vai carregar? O que será que vai acontecer? Pois ela entrou andando normalmente, subiu escadas, dançamos, pessoas foram renovadas no nosso casamento, pessoas falaram em línguas no nosso casamento, porque o Senhor, Ele não faz nada incompleto. A alegria dEle é completa para as nossas vidas, e isso é mais uma parte do nosso testemunho. Aleluias. Então eu decidi fazer teologia. Finalmente, depois de vários anos, eu falei, eu vou estudar, eu vou entrar, vou me dedicar à palavra do Senhor. E exatamente no dia que eu fui para fazer a minha matrícula no Carisma, quando eu cheguei em casa, a minha casa estava arrombada. Ladrões entraram lá, reviraram tudo, levaram algumas coisas, e o diabo tentou me frustrar mais uma vez. Mas ele perdeu mais uma vez. Pois eu não desisti do curso, eu me formei para a honra e glória do Senhor, e tudo que o diabo levou, o Senhor me deu em dobro para a honra e glória dEle. Aleluias. E eu finalizo aqui com o meu último milagre, que eu vivi no mês passado. Os irmãos devem se lembrar, os irmãos oraram aqui por mim, o pastor orou pela minha recuperação, porque eu sofri um atropelamento na BR-262. E eu não tenho dúvida, de que aquele acidente era para minha morte. Eu não tenho dúvida que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui neste momento. Porque, irmãos, foi uma pancada muito forte. As pessoas olhavam para mim e falavam, como pode um acidente dele e ele estar bem? Porque o carro ficou muito danificado. O para-choque desalinhou, o farol quebrou, o capô amassou, o para-brisa quebrou todo, trincou. Ficou lá certinho a marca da minha cabeça, que eu bati no para-brisa. E, para a honra e glória do Senhor, o carro ficou todo danificado, mas eu saí sem nenhum osso quebrado. Eu saí sem nenhum ferimento grave. Eu saí sem nenhuma hemorragia interna. Eu saí sem a necessidade de um ponto sequer. Eu fui atropelado na BR-262 e saí andando. E saí sem nenhuma sequela. Depois eu fiz vários exames que comprovaram. Os médicos, eles não acreditavam. Eles falavam, é impossível. É impossível você ter sido
atropelado em uma BR e não ter sofrido nenhuma consequência mais grave. E eu disse, é possível sim, porque o meu Deus, Ele me sustentou. A alegria do Senhor, ela me fortaleceu. E quando nós temos Deus e colocamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, nós vivemos milagres diários. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso aqui para vocês para dizer que o braço do Senhor, Ele não está encolhido para que não possa agir na sua vida. Eu estou dizendo tudo isso aqui para que você entenda que o mesmo Deus que operou milagres no passado, Ele opera milagres hoje, e Ele continuará operando milagres a cada dia, porque o nosso Deus não muda, e Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Aleluias, aleluias. Então, como Paulo, ele diz para a igreja de Filipos, eu falo para a Lagoinha Alterosas hoje, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, igreja, porque o Senhor, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alegrai-vos porque nós estávamos perdidos, nós estávamos caídos nos nossos pecados, mas Ele nos chamou, Ele nos levou, nos levantou, Ele nos vivificou, e Ele nos garante a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, aleluias, esse é o nosso Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos a esperança da vida eterna, e essa que é a nossa alegria completa. Alegrai-vos no Senhor, porque nós temos Jesus, e Jesus é suficiente. Jesus é suficiente sobre todas as coisas. Jesus é suficiente sobre todos os nossos problemas. Jesus é suficiente sobre todas as situações difíceis que nós enfrentamos. Jesus é suficiente. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.